mais essa oportunidade de estarmos em sua casa para estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Nós lemos um texto muito conhecido, citado, que eu lembro 2 vezes em Provérbios, que há caminhos que parecem direito ao homem, mas os seus fins são os caminhos da morte. A gente usa muito esse texto no sentido espiritual, né? E a igreja, se você pensa que ela está certa, mas ela está errada. Mas esse texto se aplica também à nossa vida real, não só na vida espiritual. Muitas vezes a gente pega alguns caminhos que a gente pensa que vai ser bom, mas no final as coisas se complicam, como diz o texto, nos leva à morte. Essa semana eu estava preparando um estudo que fala sobre substâncias tóxicas dos alimentos, conservante, corante, aromatizante, então eu estava procurando texto que falava sobre isso, preparar uma palestrinha sobre alimentação. E eu acabei encontrando uma experiência que eu quero contar para os irmãos hoje. Quem já leu Mensagem Escolhida provavelmente conhece a experiência. Quem não leu é nova, acredito que a maioria não conhece. Foi uma visão que ela teve, e o assunto não é sobre alimentos, o assunto é sobre medicamentos, né? Mas eu achei muito bonito, eu vou mostrar essa visão na igreja hoje. Na nossa época atual, nós temos vários medicamentos, né? Alguns extremamente famosos, todo mundo usa, muito comum, né? E que dão extremo lucro aos laboratórios, né? E entre eles está o Tilenol, né? Muito usado, dipirona, Anador, são drogas corriqueiras muito usadas, o AS, né? Então assim, existem algumas drogas, o Lexotan, que é atua na parte neurológica, o calmante, Rivotril. Então a gente tem no mercado hoje uma série de drogas muito conhecidas e muito usadas, né? Que a gente mesmo, nós aqui, com tanta luz, acaba usando esses produtos, né? E é como se não tivesse contraindicação, a gente vai tomando como se não fosse nada. Então, essa visão que Deus deu a ela, e ela relatou no espírito de profecia, nos mostra o outro lado dessa história. Assim como essas drogas hoje, a dor de pirona, a mesmo, né? O paracetamol, que é o Tilenol, o AS, assim como essas drogas comuns hoje, né? Prometem alívio imediato, realmente, né? A gente sente isso. Na época da Arnold White, quando ela viveu, não existiam essas drogas modernas, existiam outros tipos de drogas. As mais comuns naquela época, muito usada, era o ópio, a nux vomica, não a nux vomica da homeopatia hoje, a nux vomica real da planta. O ópio, a nux vomica, calomeranos, eram algumas 3 ou 4 drogas muito usadas naquela época. E aí Deus deu uma visão para ela. A história que eu vou contar para vocês, ela parece muito real, mas eu não esqueça que ela é uma visão. Mas eu queria que os irmãos prestassem muita atenção nessa história. Começa contando a história de uma família, né? Um senhor que estava com a sua filha doente, então ele chamou um médico, e o médico veio ver a filha doente. E ele estava muito angustiado, muito ansioso por causa da doença da filha. O médico veio, examinou a menina, fez algumas coisinhas que não relata aqui no testemunho, mas ele fez algumas coisinhas com a menina ali. E depois, então, o pai chamou o médico num canto, muito ansioso, e falou para o médico: doutor, essa é a minha única filha. Eu perdi há pouco a minha esposa, perdi meu primeiro filho, homem, e perdi minha filha. Essa menina é a única coisa que sobrou. E ele estava mesmo desesperado. E aí ele falou para o médico: tem esperança no caso dela? Então o médico voltou, mexeu um pouquinho mais com ela e saiu da sala e falou: quero conversar com o senhor. E daqui para frente eu vou ler, tá? Deu uma resumidinha. O médico indagou então acerca da natureza e do tempo da doença dos que haviam morrido. Então o médico quis saber: me conta melhor essa história da morte de sua esposa, faz quanto tempo, o que aconteceu, o seu primeiro filho e a sua segunda filha. Ele quis saber o que aconteceu. O pai lamentosamente relatou os penosos fatos relacionados à doença dos seus filhos. Aí começou a contar: meu filho foi o primeiro a ser atacado por uma febre. Chamei o médico, o médico disse que poderia dar um remédio que depressa cortaria a febre. Ministrou-lhe um remédio poderoso, mas ficou decepcionado com seus efeitos. A febre diminuiu, mas meu filho piorou muito.
Repetiu a mesma medicação, sem produzir nenhuma modificação para melhor. O médico recorreu então ao medicamento mais forte, mas meu filho nenhum alívio obteve. A febre o deixou, mas ele não melhorou, piorou rapidamente e morreu. Contando o médico. A morte do filho, tão repentina e inesperada, trouxe grande tristeza a nós todos, mas especialmente a sua mãe. Sua vigilância e ansiedade durante a doença do filho e a tristeza ocasionada por sua morte súbita foram demais para o sistema nervoso e minha esposa logo ficou prostrada. Fiquei descontente com o procedimento seguido por aquele médico. Abalava-me a minha confiança em sua petidão e não o contratei segunda vez. Chamei outro. Então a esposa ter caído doente, ele dispensou aquele médico e chamou outro para atender a minha sofredora esposa. Esse segundo lhe ministrou generosa dose de ópio. O ópio era uma droga usada naquela época, até hoje existe, mas hoje a gente usa ele mais refinado. O ópio, ele é tirado no suco da planta da papoula. A papoula é aquela planta que os jovens usam como droga da heroína. Tá? Dessa papoula é que tira a morfina, que se usa até hoje, tá? Tira a paverina, tira a codeína. A paverina é para dor. A codeína que vocês veem em xarope, quando dá xarope para as crianças para tosse, tem codeína. É tudo tirado da papoula. São analgésicos, anti-inflamatórios. Tá? Mas naquela época era o ópio puro mesmo, suco da planta puro. Tá? Então o médico ministrou o ópio, que disse ele, lhe aliviaria as dores, acalmaria os nervos e daria tão necessitado repouso. O ópio narcotizou-a, adormeceu e coisa alguma despertava seu estupor mortal. O pulso e o coração por vezes palpitavam violentamente e a seguir enfraqueciam mais e mais, até que ela deixou de respirar. Assim morreu, sem dar aos seus nenhum sinal de os reconhecer. Essa segunda morte pareceu-nos insuportável. Todos ficamos profundamente contristados, mas eu fiquei angustiado e não podemos conformar. A seguir adoeceu a minha filha mais velha. A tristeza e a ansiedade e o vigiar haviam eliminado o poder de resistência. Essa filha tinha acompanhado a morte do irmão e a morte da mãe. Suas forças cederam e ela se recolheu ao leito de sofrimento. Eu perdi agora a confiança em ambos os médicos que contrataram. Outro me foi recomendado, como tendo êxito no tratamento de doentes. E embora ele morasse longe, resolvi contratar o seu serviço. Esse terceiro médico afirmou entender o caso da minha filha. Disse que ela estava muito debilitada e que o seu sistema nervoso corria perigo. E que tinha febre, a qual podia ser controlada, mas que levaria tempo o recuperá-la do estado de debilidade que se achava. Mostrou perfeita confiança em sua habilidade de levantá-la. Ministrou-lhe forte medicamento para cortar a febre. Conseguiu, mas vencida a febre, o caso assumiu aspectos mais alarmantes, tornando-se mais complicado. Mudando-se os sintomas, foi também modificada a medicação para adaptar-se ao caso. Enquanto estava sob influência de novos remédios, ela se apresentou por algum tempo melhorada. Ela deu uma melhorada. Melhorada. O que reavivara nossas esperanças de que haveria de sarar, tão somente para tornar mais amarga nossa concepção ao piorar. O último recurso do médico foram os calomeranos. Tá? Calomeranos é cloredato de mercúrio. Mercúrio é um metal pesado, hoje não é mais usado em medicina. O último recurso do médico foram os calomeranos. Por algum tempo, ela apareceu entre a vida e a morte. Sobrevieram convulsões, olha só. Ao cessar esses penosíssimos espasmos, convulsões de espasmo, demos por doloroso fato de estar ela com a mente debilitada. Começou a melhorar lentamente, embora ainda sofrendo muito. Os membros ficaram paralisados por causa dos violentos toques que tomara. Viveu alguns anos sofredora e desajustada e digna de dó, e então morreu em grande agonia. Então ele contou para o médico: morreu o filho mais velho, o primeiro filho, morreu a mãe e agora morreu a filha. Bom, depois desse triste relato, o pai fitou súplice o médico, rogando que salvasse a única filha que lhe restava. O médico ficou triste e ansioso, mas não receitou coisa alguma. Ergueu-se e dispôs-se a sair, dizendo que voltaria no dia seguinte.
Então o pai, angustiado, ficou ansioso o que o médico ia prescrever. Contou todo o relato para o médico ficou triste com a história, não prescreveu nada para a menina e saiu. Agora olha só. Então esse é o caso da filha de um homem que perdeu a filha e o esposo e uma filha. A esposa usou condomeranos e essa filha usou ópio. Tá? Agora esse primeiro médico não aplica nada, não dá nenhum medicamento para ela e sai. E ela tem uma segunda visão. Tá? Outra cena me foi então apresentada. Agora é outra cena. Fui levado à presença de uma senhora com cerca de 30 anos de idade. Aparentemente junto dela estava um médico que dizia que seu sistema nervoso estava em perigo, seu sangue impuro fluindo lentamente e que o estômago estava frio e inativo. Disse que lhe daria remédios ativos, que logo melhoraria seu estado. Deu-lhe um pó de um vidro no qual estava no rótulo Nux Vomica. Nós tudo isso é uma visão. Ela viu a pessoa doente, viu o metatano dela e viu o potinho do remédio. E ela conseguiu ler o que estava escrito. A droga era Nux Vomica. Nux Vomica também é uma droga derivada de uma planta, que é uma planta tóxica. E eles tiram vários analgésicos. Até hoje se usa anti-inflamatórios à base de Nux Vomica. Observei para ver que efeito teria aquilo sobre a paciente. Parecia ter ação favorável. Seu estado aparentemente melhorou. Ficou animada, parecendo mesmo contente e ativa. Então o médico aplicou a Nux Vomica e ela melhorou. Ficou assim, com a mente ativada, ficou bem. Minha atenção foi então chamada para outro caso ainda. Então agora, um terceiro caso. Fui levado para o quarto de um jovem doente, que estava com febre alta. Ao seu lado estava um médico, com uma porção de remédios tirado de um vidro, em que seria calomeranos. Tá? Esse aqui. Calomeranos também não é uma planta tóxica. Tá? Calomeranos é derivado de mercúrio. Administrou esse tóxico químico e pareceu manifestar uma mudança, mas não para melhor. Então, para esse jovem ele aplicou calomeranos e ele não melhorou. Não melhorou. Bom, foi-me então mostrado outro caso. Veja que Deus mostrou em cenas 4 casos. Foi então mostrado outro caso, o último agora. Foi de uma senhora que parecia estar sofrendo grandes dor no corpo todo. Tá? Um médico estava ao lado do seu leito, dando-lhe um remédio tirado de um vidro com o rótulo ópio. Então, ela tomou ópio. A princípio, essa droga pareceu afetar-lhe a mente. Ela falou de modo a acusar estranheza, mas afinal aquietou-se e adormeceu. Então, foi aplicado o ópio a essa paciente que tinha muitas dores e ela parecia ter melhorado, só que a mente dela ficou confusa, né? Ela ficou um pouco com a mente agitada. Vamos pôr a palavrinha mais fácil. Ela ficou agitada e depois ela dormiu, adormeceu. Deixa eu ver a página. Isso é. Adormeceu. Bom, então esses são os 4 casos que ela viu na visão, tá? Minha atenção foi então chamada para o primeiro caso. Aí Deus chamou a atenção dela agora para voltar ao primeiro caso, porque o médico não prescrevera nada. O pai que perdera a esposa e 2 filhos. O médico estava no quarto, junto ao leito da filha doente. De novo saiu do quarto sem administrar remédio algum. O pai, a sós com o médico, parecia muito comovido e perguntou impaciente: o senhor não pretende fazer coisa alguma? Deixará que morra minha filha? Então o pai, angustiado, queria que o médico prescrevesse alguma coisa. E aí falou: o senhor não vai fazer nada para deixar minha filha morrer? E o médico então dá essa resposta. Não presta atenção na resposta, e tudo isso é uma visão. O médico falou para ele: ouvi com tristeza a narrativa da morte de sua muito amada esposa e seus 2 filhos, e de seus próprios lábios soube que os 3 morreram, quando sob o cuidado de médicos, tomando remédios receitados e administrados por suas mãos. Os medicamentos não salvaram seus queridos. E como médico, ele fala, como médico, creio solenemente que nenhum deles precisava ou devia ter morrido. Essa foi a resposta do médico.
poderiam ter se restabelecido se não tivessem tratado com drogas, de tal modo que a natureza se enfraqueceu pelo abuso e afinal baqueou. Declarou positivamente ao agitado pai. Aí ele continua: eu não posso dar remédio à sua filha. Procurarei apenas ajudar a natureza em seus esforços, removendo qualquer obstrução, e então deixar a natureza por recuperar as exauridas energias do organismo. Colocou nas mãos do pai algumas instruções que mandou seguir à risca. Então ele falou para o pai: eu não vou dar nenhum medicamento, o senhor mesmo contou que os outros médicos deram medicamentos, o senhor que perdeu as suas filhas. Eu, como médico, acho que se eles não tivessem tomado nenhum desses remédios, estavam vivendo até hoje. Na verdade, o que eu vou fazer com ela, ele disse para ela, eu vou apenas ajudar a natureza a recuperar as suas coisas. E aí ele deu então uma receita para o pai, irmãos. Observe o que ele escreveu na receita. O pai leu vagarosamente a receita e ficou admirado por ver que continha apenas poucas instruções, e pareceu duvidar de que qualquer benefício houvesse de resultado de meios tão simples. Então o pai leu, mas ficou assim, com aquela cara de quem não habitou nada daquilo. Perdão, eu colhei o que o médico falou. Bom, o que o médico pediu para ele? Conserve o doente livre de agitação. Primeira recomendação, né? A casa de um doente tem que ficar em silêncio, não pode ter aquela agitação, barulho. E toda influência tendente a deprimir. Quer dizer, você não vai levar o doente nenhuma notícia ruim, nada que contar o que está acontecendo lá fora, nada. Então a casa tem que ficar em silêncio e nenhum tipo de notícia ruim. Outra coisa, os que assistem devem ter disposição alegre e esperançosa. Os que vão tratar dele têm que ser pessoas alegres, de bem com a vida, e pessoas esperançosas, que transmitam esperança ao doente. Outra coisa, deve ela seguir um regime alimentar simples. Ele nem fez descrição do regime, só falou, uma alimentação simples, nada extravagante. E beber bastante água pura e branda. Então, bastante água. Banhe-se frequentemente em água pura e branda. Essa é outra recomendação. Então, banhe e tome bastante água. Friccionando depois o corpo suavemente. Deixe entrar livremente no quarto luz e ar. Então, outra recomendação. Deixe entrar. A gente já ouviu tudo isso, não viu? Deixe entrar luz e ar. Naquela época tinha um problema. Eles moravam em regiões frias. E sendo em regiões frias, eles tinham lareira, até nos quartos. E aquilo aquecia demais. E com o medo da doença, com o medo do frio, eles fechavam todas as janelas, que ele ficava um ar impuro, gerado pelo calor. Então ele falou, abra, deixa entrar ar e luz do sol. Tá? Ela precisa de repouso calmo e imperturbável. Então o pai leu tudo isso e ficou assim, com uma cara de que não estou acreditando nada disso. Isso vai recuperar minha filha? Aí o médico continua. O senhor teve bastante confiança em minha aptidão para que colocasse em minhas mãos a vida de sua filha. Não retire a sua confiança. Visitarei sua filha todos os dias e instruirei sobre como dirigir o caso dela. Siga minhas instruções com confiança e espero dentro de algumas semanas apresentar-lhe em estado de saúde muito melhor, se não plenamente restaurado. Então o médico agora deu um voto de confiança nele, né? Falou, você confiou em mim, sua filha, confie em mim, eu vou vir todos os dias aqui e vou estar orientando você. Mas não prescreveu a ela nenhum remédio, só tratamento assim, comportamento natural, só alimentação simples, ar, higiene, coisa simples mesmo. O pai ficou triste e duvidoso, mas submeteu-se à decisão do médico. Temia que sua filha tivesse que morrer se não tomasse os remédios. Então, a angústia do pai não vai dar remédio nenhum, ela vai morrer se não der remédio. Tá? É o caminho que a pessoa acredita, mas não vai tomar nada, vai só fazer isso. Bom, o segundo caso foi me apresentado de novo. Deus trouxe para ela agora o segundo caso, da senhora de 30 anos que tinha tomado lupus vômica e tinha melhorado. O segundo caso foi me apresentado de novo. A paciente parecia ter melhorado sob a influência da lupus vômica. Estava sentada, chegando bem assim inchada e queixando de calafrios. O ar no quarto estava impuro da lareira. Estava aquecido e perdera sua vitalidade. Quase todas as festas pelas quais pudesse entrar ar puro estavam fechadas para proteger o doente da sensação penosa de frio que tinha especialmente na nuca e na coluna vertebral. Então essa mulher tomou a lupus vômica e melhorou.
A aparência dela era melhor, só que ela sentia um frio aqui na nuca e um frio na coluna. Se a porta era deixada aberta, ela ficava nervosa e perturbada, e rogava que ele fosse fechada, pois sentia frio, não suportava a menor corrente de ar da porta ou das janelas. Então ela ficava nervosa quando alguém passava e deixava a porta aberta, porque o frio incomodava muito ela. Ela sentia muito frio na coluna, aqui na nuca e na coluna. Agora entra uma terceira pessoa nessa visão. Um cavaleiro inteligente, tudo isso é uma visão, observava o compadecido e disse aos presentes. Então o cavaleiro, ela viu um senhor, assim, né, distinto, que estava observando, e ele falou o seguinte: olha o que ele fala. Este é o segundo resultado da nux vomica. O primeiro foi uma melhora aparente, agora ela começa a sentir calafrios, e ele fala: esse é o segundo resultado da nux vomica. Faz-se sentir especialmente sobre os nervos e afeta todo o sistema nervoso. Haverá por algum tempo uma ação aumentada, imposta aos nervos, mas uma vez gasta a força dessa droga, haverá arrepios de frio, prostração. Justamente na proporção que ela excita e ativa, serão os resultados debilitantes e entorpecentes que seguirão. Então esse homem que estava observando disse: do mesmo jeito que ela melhorou, ela vai agora piorar. O terceiro caso foi me apresentado. Veja que é uma cena depois da outra. O terceiro caso é apresentado a ela. É o jovem que tomou o calomerano que não tinha melhorado. O terceiro caso foi me apresentado de novo. Foi o jovem a quem foram ministrados os calomeranos, que é a base de mercúrio. Sofria muito, tinha os lábios escuros e inchados, a gengiva estava inflamada, a língua grossa e inchada, e a saliva lhe saía pela boca abundantemente, né? Babando mesmo. O cavaleiro, aquela terceira pessoa, o cavaleiro inteligente já mencionado, contemplou com tristeza o sofrimento e disse: este é o efeito dos preparados mercuriais. Esse é o efeito de remédios à base de mercúrio. A este jovem restava energia nervosa bastante para começar a luta contra o sinfuso, essa droga tóxica, para tentar expelir do organismo. Muitos não possuem suficientes forças vitais para despertar e agir, e a natureza é dominada e cessa os efeitos, e a vítima morre. Então esse cavaleiro que estava lá, ele falou: esse jovem é forte e está aguentando o efeito do mercúrio, mas muitos não aguentam e morrem. Foi-me apresentado novamente o quarto caso. Aí de novo veio agora o caso daquela senhora que tinha muitas dores, que tomou ópio, que tinha ficado agitado, mas depois tinha dormido. Foi-me apresentado novamente o quarto caso da pessoa a qual foi receitada a ópio. Era despertada, ela acordou agora. Era despertada do sono, em grande prostração. A mente estava confusa, estava impaciente, irritada, criticando seus melhores amigos, imaginando que não procuravam aliviar os sofrimentos. Tornou-se frenética e delirava como uma maníaca. Então entrou em surto. O cavaleiro, já mencionado, considerou com tristeza sofredora e disse aos presentes: olha o que Deus fala. Este é o segundo efeito do ópio. Chamaram o seu médico. Ele lhe receitou dose aumentada de ópio, que lhe acalmou o delírio. O médico voltou e deu mais uma dose de ópio. Aí ele acalmou. Estava delirando, mas tornou-se muito tagarela e alegre. Olha a mudança de comportamento. Ficou em paz com todos os que cercavam, e expressava muito afeto para com os conhecidos, assim como os parentes. Logo ficou sonolenta como uma patetada, né? Ficou boba. O mencionado cavaleiro disse solenemente: seu estado de saúde não está melhor agora. Então, apesar dela ficar boa, ficar elogiando as pessoas, tudo, esse cavaleiro, que aqui no caso é Jesus, ele falou: ela não está melhor agora, ela está pior agora, se for ver, do que quando ela estava frenética. Seu estado de saúde não está melhor agora do que quando estava em frenético delírio. Ela está positivamente pior. Essa droga tóxica, o ópio, proporciona alívio momentâneo da dor, mas não remove a causa. Então essa droga, ela tira a dor, mas não remove a causa. Apenas embota o cérebro, tornando-o incapaz de receber a impressão dos nervos. Ela desliga a comunicação neurológica, é isso que ela faz, como quase todos os analgésicos. Quando o cérebro está assim insensível, são afetados o ouvido, o paladar e a vista. Passado o efeito do ópio e despertado o cérebro do seu estado de paralisia, os nervos que haviam sido cortados da comunicação com o cérebro gritam mais alto que nunca pelas dores do organismo.
por causa do acréscimo de ofensa que o organismo sofreu ao receber esse veneno. Cada acréscimo da droga dado ao paciente, quer seja ópio ou qualquer outro tóxico, fará o caso mais complicado, tornando mais sem esperança a restauração do doente. Então ele explica, qualquer aplicação de ópio ou de qualquer outra droga que iniba a dor, não melhora, piora a situação. As drogas dadas para entorpecer, sejam quais forem, põem em perigo o sistema nervoso. Um mal simples, a princípio, que a natureza se dispunha a vencer e que ela teria feito se deixar a si mesma, tornou-se 10 vezes pior pelos tóxicos das drogas que foram introduzidas no organismo. O que por si só é uma doença destrutiva, forçando a ação extraordinária às restantes forças vitais, a fim de lutarem contra drogas intrusas e as vencer. Então ele está explicando, quanto mais ministra a droga, pior fica o estado da pessoa. Agora o corpo, além de lutar contra a doença, tem que lutar contra o quê? Contra a droga também. Fui outra vez levada ao quarto do primeiro caso. Agora ela volta de novo, nem sei. No primeiro caso, naquele que o médico não tinha prescrito nada. Fui outra vez levada ao primeiro caso, o do pai de sua filha. Ela estava sentada ao lado do pai, contente e feliz, tendo no rosto o brilho da saúde. O pai a contemplava com feliz satisfação, manifestando no semblante a gratidão íntima, por lhe haver sido repoupada essa filha única. Entrou o seu médico e, depois de conversar por breves instantes com o pai e a filha, ergueu-se para sair, dirigiu-se ao pai com as palavras seguintes. Olha o que o médico falou para o pai agora, depois da sarada. Apresento-lhe sua filha com saúde restaurada. Não lhe ministrei remédios, a fim de que pudesse deixar com constituição íntegra. Os medicamentos nunca poderiam ter conseguido. Eles põem em perigo a fina maquinaria da natureza e danificam a constituição e matam, jamais curam. A natureza unicamente possui poderes restauradores. Ela tão só pode repor as suas energias exauridas e reparar os danos que recebeu pela falta de atenção às suas vítimas. Então, aqui, o médico dá uma resposta, não esquece que isso não está acontecendo, irmãos, isso é uma visão. Tudo aqui é inspirado. É Deus falando. As drogas não curam, as drogas matam. O único que tem capacidade de restaurar é o próprio corpo que Deus criou. Os irmãos observam, se os irmãos arranham, cicatriza rapidinho. Se os irmãos fazem um corte pequeno, o corte fecha sozinho. Aonde que a gente entra? A gente entra quando o corte é mais profundo. Se ele for um pouquinho mais profundo, o corpo precisa de ajuda, não precisa? Qual ajuda? Juntar as duas partes, pôr ali um band-aid, alguma coisa, que ele vai cicatrizar sozinho. Se o corte for mais profundo, a gente recorre a pontos, né? Vai lá, dá pontos. O que nós estamos fazendo? Simplesmente juntando as duas partes para propor a cicatrização. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Nós temos que ajudar a natureza. O uso de droga nunca ajuda. Alivia sim os sintomas. A pessoa muitas vezes aparenta melhor, mas ela não melhora. O quadro vai só se complicando cada vez mais. Perguntou ele então ao pai se estava satisfeito com sua maneira de tratar. O feliz pai expressou sua sincera gratidão e satisfação perfeita, dizendo: aprendi uma lição de que jamais me esquecerei. Foi penosa, mas de valor inapreciável. Estou agora convencido de que minha esposa e filhos não precisariam ter morrido. Sua vida foi sacrificada nas mãos dos médicos por causa das drogas tóxicas. Mostrou-me então, essa menina ficou boa e sarou. Mostrou-me então o segundo caso. O segundo caso volta na mente dela. Tomou lupus vômica, que tinha melhorado e depois piorado. Mostrou-me então o segundo caso. A paciente a qual fora receitada lupus vômica estava amparada por duas pessoas que levaram da cadeira para a cama. Ela viu agora pessoas carregando ela. Tinha quase perdido o uso dos membros. Os nervos da espinha estavam parcialmente paralisados, aquela que sentia frio, né? E as pernas já não suportavam o peso do corpo. Tossia afetivamente e respirava com dificuldade. Foi posta na cama e logo perdeu a audição e a visão. E assim ficou algum tempo e morreu. O cavaleiro, então essa que tomou, que tinha aparentado uma melhor, depois piorou também. Piorou, ela ficou cega, surda, que falou aqui, né? Isso. E depois ela morreu. O cavaleiro, já mencionado, contemplou entristecido aquele corpo sem vida e disse aos presentes: testemunhem o mais brando e mais prolongado efeito da lupus vômica sobre o organismo humano. Então, esse cavaleiro que apareceu falou: vocês agora vejam o resultado do que é tomar a lupus vômica. Testemunhe isso. Ainda fala testemunho mais brando e prolongado o resultado da lupus vômica. Ele explica:
Ao ser ingerida, a energia nervosa foi excitada a uma ação extraordinária para combater esses venenos da droga. Essa excitação suplementar foi seguida de prostração e o resultado final foi a paralisia dos nervos. Essa droga não tem sobre todos o mesmo efeito. Quer dizer, não é todo mundo toma um desvão que morre, porque essa moça era fraca. Alguns possuidores de constituição robusta, pessoa forte, recuperam-se dos abusos aos quais submetem o organismo, ao passo que outros, cuja força vital não seja tão grande, possuindo constituição débil, jamais se recuperam por haver introduzido no organismo uma única dose. E muitos morrem de nenhuma outra causa, senão os efeitos de uma só porção desse tóxico. Seus efeitos sempre tendem para a morte. O estado em que se encontra o organismo, na ocasião em que esses venenos são neles introduzidos, determina a vida do paciente. A nubes vômica pode aleijar, causar paralisia, destruir para sempre a saúde, mas jamais cura. O terceiro caso foi de novo apresentado. Agora ela entrou no terceiro caso de novo, o jovem como calomeranos, que era a base de mercúrio que tinha piorado bastante. O terceiro caso foi de novo apresentado, o do jovem que tinha receitado calomelanos. Sofria de dar dó, tinha as pernas aleijadas, estava muito deformado, é o resultado do mercúrio. Dizia que seus sofrimentos eram indescritíveis e a vida lhe era de grande peso. Ele ficou tão ruim que ele já pedia a morte. O cavaleiro que mencionei repetidamente contemplou com tristeza e compaixão o sofredor e disse: esse é o efeito dos calomeranos. Atormenta o organismo enquanto nele houver uma partícula deles. Eles vivem sempre, sem perder suas propriedades, apesar de sua longa permanência no organismo vivo. Tá? Isso a ciência comprova. Uma vez que entra mercúrio no seu corpo, a maioria dos médicos acha que nunca mais sai. Só os homeopatas que falam que tem como tirar. Mas os médicos comuns que não temos como tirar isso aí. O que acontece? Inflamam as juntas, as adornas juntas, e muitas vezes levam a carne nos ossos, descalcifica, exatamente o que o mercúrio faz. Frequentemente se manifesta tumores, úlceras e cânceres, anos depois de terem sido introduzidos no organismo. Os irmãos lembram que antigamente tinha um remedinho, tinha um metiolate e tinha um mercúrio? O mercúrio foi tirado do mercado. Por que ele foi tirado do mercado? Porque a medicina foi estudando e foi descobrindo que o mercúrio que entra no corpo não sai mais. E que uma das causas de câncer, a principal causa de câncer, é a intoxicação medicamentosa por mercúrio. Tá? Muito mais potente que por chumbo. Tá? Então eles proibiram. Mas naquela época, vários medicamentos eram feitos à base de mercúrio, inclusive esse. Que ele fala que nunca mais saiu, o cavaleiro solitário que é Cristo. O quarto caso foi-me outra vez apresentado. Agora o quarto caso, tomou ópio. Tá? Tinha agitado, tinha dormido, tinha acordado agitada, né? O quarto caso foi-me outra vez apresentado. A paciente que foi administrado o ópio tinha o semblante pálido, seus olhos inquietos e vidrados, as mãos tremiam como de um paralítico, e ela parecia muito excitada, imaginando que todos os presentes estavam combinando contra ela. Sua mente era um destroço completo, ela delirava de fazer dó. Foi chamado um médico que pareceu impaciente ante essas manifestações terríveis. Ministrou à paciente uma dose mais forte de ópio, que disse ele, a poria boa. Seus delírios só cessaram quando ficou inteiramente intoxicada. Caiu então num estupor mortal. O cavaleiro mencionado contemplou a paciente e disse com tristeza: seus dias estão contados. Os esforços que a natureza fez foram tantas vezes dominados por esse tóxico que as forças vitais ficaram exauridas por terem sido repetidamente induzidas à ação não natural, ao fim de livrar o organismo dessa droga tóxica. Os esforços da natureza estão para cessar e então chegará ao termo a vida sofredora da paciente. Então, o cavaleiro solitário aqui disse que ela ia só piorar e agora não tinha mais como, né? Ela ia vir a óbito. E aí ele termina: maior número de mortes tem sido como causa a ingestão de drogas do que qualquer coisa combinada. Tem se movido mais gente pelo uso de drogas do que qualquer outra coisa combinada. Se houvesse na Terra um único médico em lugar de milhares, grande número de mortes prematuras teria evitado. Multidões de médicos e multidões de drogas têm sido malefícios para os habitantes da Terra e têm levado para a tumba prematura a milhares de milhares. Aí acabou. Então, irmãos, a gente vê por que Deus deu essa visão a ela.
Porque na época havia grande confiança nessas drogas. A medicina estava se despontando, né? E havia grande confiança nessas drogas. Ela dá uma mensagem aqui através dessa visão totalmente contrária ao pensamento da época. Hoje nós sabemos que as drogas são perigosas, mas muitas vezes a gente começa a tomar medicamentos, eu mesmo tomei muito medicamento, né? E a gente não para para pensar o resultado que isso causa. Aqui ele chama a atenção do resultado. Essas drogas são as mesmas que nós tomamos hoje, só que hoje essas drogas são muito refinadas, com muito menos efeito colateral. Então, se por um lado o ser humano, a ciência, conseguiu refinar essas drogas a ponto de ter muito menos efeito colateral, o problema é que a natureza humana está o quê? Mais forte ou mais fraca? Cada geração mais fraca que a outra. Tá? Então eu vejo, por exemplo, a geração dos nossos pais, né? Homens de estrutura, de fibra, forte, uma barbaridade. Meu pai nunca teve uma dor de cabeça, né? Morreu sem conhecer dor de cabeça, morreu num acidente. Então, a gente vê o pai dele mais forte ainda. As gerações, elas estão degenerando. É verdade que as drogas hoje estão refinadas, mas o nosso corpo está muito mais fraco. Esse dia o Michael Douglas pegou dengue. Ele sentiu um pouquinho de febre, uma reação muito mínima, porque o Michael é muito forte. Mas ele, quando ficou todo pintadinho, ele foi na médica. Uma febrinha ali de 37,5, coisa básica, nem sentiu dor no corpo, nada. Mas ele viu que acordou pintadinho. Aí ele foi no médico, uma médica, e a médica falou: você está com dengue, vai para o posto de saúde, que é a doença que tem que ser registrada, vai no posto de saúde, faça o exame e confirma. Ele fez o exame, confirmou, realmente deu dengue. Só que a médica pediu uma bateria de exames para ele. Estava tudo bem, hemograma, tudo certinho, já tinha normalizado, tinha passado, mas o fígado dele foi comprometido. A médica falou para ele: olha, você está bem, você é muito forte, mas o seu fígado está comprometido, alterou as suas enzimas do fígado. Né? Nada de preocupar, nada que nossos amarguinhos vão resolver. Né? Mas, irmãos, veja, eu tomo muito mais droga que o Michael, já tomei, nossa, quando droga eu já tomei, e meu fígado não alterou. Essa geração nova não aguenta igual nós em hipótese nenhuma. Nossos filhos, essa geração de meninos aí, não aguentam o que nós tomamos. Então, apesar da medicina avançar e refinar as drogas cada vez mais, o ser humano está cada vez mais fraco. Então a situação acaba se tornando a mesma. Agora me caiu a ficha, né? Eu tenho feito academia junto com meu filho. Eu costumo fazer o treino, não como eu fazia antes, mas eu faço um treino puxado, assim, de exercícios de resistência, não de força, mas ele não consegue me acompanhar. Sim, o juventude não consegue. Então, assim, imagina se eu ia acompanhar meu pai, tinha chance, né? Então, assim, hoje as drogas, irmãos, a gente usa tanto Tilenol, Anador, a gente usa tanto, que a gente começa a achar que isso não tem problema, tá? Mas tem graves problemas do mesmo jeito que tinha naquela época. Eu não sei se os irmãos lembram de uma droga que chamava Vioxx. Alguém lembra do Vioxx? Lembra do Vioxx? O Vioxx é uma droga extremamente moderna. Foi lançado em 1999, foi tirado do mercado em 2004. Tá? O Vioxx ficou no mercado entre 1999 a 2004. Ficou 5 anos no mercado. Foi a droga que mais causou euforia na ciência. Acho que a única droga que competiu em euforia científica foi o AS. Quando inventaram o AS, quando descobriram, né, as pesquisas desenvolveu o AS, os cientistas em 1800, já no finalzinho, quase 1900, ficaram tão eufóricos com a descoberta do AS, que realmente foi uma explosão de medicamento, que eles chegaram a dizer assim: em 100 anos todas as doenças vão ter cura. Né? Mal sabia eles que a doença ia aumentar muito mais, o ser humano cada vez mais fraco e as drogas não estão resolvendo nada. Né? Mas eles ficaram tão eufóricos com o avanço científico que eles acreditaram mesmo que eles iam resolver todos os problemas. Tá? Mas tá. Aí lançaram o Vioxx. O Vioxx, quando foi lançado, porque qual é o problema dos anti-inflamatórios? Quando a gente toma anti-inflamatório, todos os anti-inflamatórios, eles tiram a proteção do estômago, por isso que todo anti-inflamatório causa hemorragia. Então fica aquele cuidado, não toma remédios sem prescrição médica. Os anti-inflamatórios para tirar dor nas juntas, né, Mara? Dor de artrite, dor de articulação ou qualquer inflamação, eles causam úlcera, câncer, lesões de mucosa, são perigosos, tem que se usar em pequeno espaço de tempo. Mas quando lançaram o Vioxx, foi uma terrível promessa, aliás, uma grande promessa. Por quê? Porque os anti-inflamatórios, eles eliminam uma substância que chama prostaglandinas. São várias prostaglandinas no corpo, uma delas gera dor. Então, se inibe a prostaglandina, a dor passa, mas não trata o problema. E se a pessoa continuar usando, ela tem um buraco no estômago.
Quando lançaram o Vioxx é tão refinado, que ele elimina das centenas de prostaglandina que a gente tem, ele elimina a única que gera dor. Foi o maior sucesso científico. Parecia que não ia ter nenhuma contraindicação. Fantástico o produto. Ao contrário de todos os outros que causam hemorragia, não causava, foi um espetáculo. Em 5 anos, vendeu para 84 milhões de pessoas. Gerou um lucro em 5 anos de aproximadamente 10 bilhões de dólares. Foi um sucesso. A indústria, não sei se é americana ou alemã, que lançou o laboratório, lançou o Vioxx, patenteou lá, né? Ficou só para ela vendendo para todos os países, 84 milhões de pessoas. Aí ela mesma resolveu testar o Vioxx para outra doença, para o câncer. Havia indícios de que o Vioxx também melhoraria o câncer. Então eles começaram uma pesquisa rápida antes que o laboratório fizesse para poder patentear. E aí então eles chamaram um grupo de pessoas, foi aí que descobriu o problema do Vioxx. Chamaram um grupo de pessoas de controle para dar o Vioxx para eles, para ver o que acontecia com o câncer. Infartou um, infartou o outro, infartou o outro, infartou o outro, foi morrendo quase todos de infarto. Aí eles assustaram, opa, tem alguma coisa errada. Aí pesquisaram e descobriram que ao contrário dos outros anti-inflamatórios, que afina o sangue, o Vioxx engrossa. Tá? Engrossa a formatroma e causa infarto. Em 2004, o próprio laboratório declarou que o Vioxx era muito perigoso e retirou ele do mercado. Tá? Acredite quem quiser nessa história. Muito bem. Mas eles falam que foi por precaução. Tá? Quem garante que já não sabia do problema? Irmãos, várias vezes entrou no mercado drogas que prometem muita coisa e 1 ano ou 2 depois eles retiram. 84 milhões de pessoas tomou, irmãos, é incalculável a quantidade de gente que morreu com Vioxx. Quem vai culpar? A pessoa tomou um anti-inflamatório igual a Mara, né? Vai no médico com dor no pé, passa Vioxx. Daqui 1 ano e meio ela tem um infarto. Quem vai culpar o coitadinho do médico? Ninguém nem vai lembrar mais que ela tomou Vioxx. Os irmãos percebem? O AS, quando foi o Vioxx, saiu do mercado, graças a Deus, mas os que tem não são nada bom, muito perigosos, os anti-inflamatórios. Bom, quando se descobriu o AS, foi uma euforia completa. E se ministrava AS de criança de mamãe na caducando. Aí começou a ter muitos casos de meningite, explodiu o caso de meningite. E os médicos então desconfiados, os médicos sempre baseiam suas soluções na estatística. Como a meningite aumentou muito, os médicos então ficaram preocupados, falaram, não vamos enterrar essas crianças só com diagnóstico de meningite, vamos fazer biópsia. E aí então essas crianças que morriam com meningite, o protocolo era fazer biópsia para ver o que realmente tinha acontecido. E aí eles descobriram outra doença, síndrome de Raynaud. Acho que é Raynaud, para inglês. Tá? O que é essa doença? É uma doença que causa acúmulo de gordura no corpo e um aumento da pressão intracraniana. É por isso que parecia demais com a meningite, ela também endurecia o pescoço, né? E causava todas aquelas alterações que a meningite causa. Milhares de crianças morreram tomando AS, até que eles descobriram que o AS causava isso. Aí foi proibido. Eu não lembro o ano, já estudei, mas não lembro. Mas foi entre 65 e 75. Então eu vou para 1970, para os irmãos entenderem o que eu quero falar. Em 1970, eu acredito que foi 70, o AS foi proibido de ser ministrado para criança. AS, melhor infantil, né? Tudo tem AS. Bom, no momento que eles proibiram, o índice de morte por meningite caiu. Tá? Ele vinha subindo. Em 70 proibiram, o índice de meningite caiu. Bom, se não pode dar AS para criança, o que nós vamos dar para ela quando tiver febre? O que dá para ela? Tilenol e dipirona. Tá? O que os médicos viram agora? Tá? Que uma outra doença disparou e começou exatamente em 1970. Tá? É alergias respiratórias. Aí os médicos olharam essa curva de crescimento, eles sempre baseiam, todo remédio é feito. Primeiro se baseia estatisticamente, olha um monte de gente, aí eles conseguem ver o que está acontecendo. Tá? Eles viram que a asma aumentou demais da conta. E aí eles pegaram os históricos, os prontuários, e foram buscando. Mas a partir de quando? Então, a asma vinha numa linha, tantos casos por milhões, e de repente a asma começou a subir. Subiu exatamente aonde o AS foi proibido. Os médicos pensaram, o AS foi proibido, no lugar entrou o Tilenol, né, o paracetamol e a dipirona. Aí eles começaram a pesquisar as duas e descobriram que o Tilenol causa asma. Tá? Então a gente fica dando paracetamol para criança, vai desencadear alergias respiratórias no futuro. Né? Isso, irmãos, ainda é simples perto do que eles fazem.
causam lesão hepática e causam lesão renal. A maioria das pessoas que fazem hemodiálise é por uso de anador, de pirona, fala. Aqui tem água, e a bombinha? Vem cá agora. Não, isso é outra história, a bombinha também tem outros efeitos colaterais. Eu não vou falar de todos os efeitos aqui, senão nós vamos passar a noite, tá? Os irmãos sabem que as drogas têm efeitos colaterais, tá? A minha intenção hoje aqui foi só abrir a mente dos irmãos, que nós precisamos fazer duas coisas. Nós somos um povo, isso. Olha o que ela fala aqui, ó. Só um minutinho, mas já está acabando. Ela fala assim: drogas jamais curam doenças, elas apenas mudam sua forma de localização. Então as drogas não curam, tá? Ela ou muda a forma da doença, de uma doença vira outra, como nesse caso aqui, né? Ele via tendo febre com inflamação de garganta, depois começa a desenvolver asma, tá? Ou ela muda a localização de um lugar para o outro. A natureza unicamente é um restaurador eficaz. Quanto melhor executaria ela sua obra se fosse deixada agir por si mesma. Então nós vemos os efeitos colaterais das drogas. O que Deus, irmãos, espera de nós? Nós somos um povo de muita luz, tá? Nós temos dentro do Espírito de Profecia luz sobre como deve ser o nosso comportamento. São conselhos de Deus. Como deve ser o ambiente onde a gente vive. Nós temos luz sobre higiene, como manter o ambiente limpo. Nós temos luz sobre alimentação, nós temos luz sobre vestuário, nós temos vários conselhos de Deus. Se os irmãos observarem, quase todos esses conselhos buscam uma única coisa: restauração. Restauração física, restauração moral, restauração intelectual, restauração espiritual. Se nós seguirmos os conselhos de Deus, a gente não vai ficar doente não, porque a gente vive num mundo extremamente contaminado. Mas todos esses conselhos que Deus sabia como o mundo estaria e nos aconselhou para que a gente tivesse a melhor condição possível de vida. Mas aqui entre os textos, que ficou muita coisa que eu pulei, aqui entre os textos ela fala o seguinte: Deus deixou as ervas como um antídoto contra as doenças. E aí ela vem explicando uma série de tratamentos naturais, com água, com banho, com argila, ela vai citando, que é o que nós temos que aprender, irmãos. Temos que aprender a ter um pouquinho mais de paciência na crise da dor, da doença, e aplicar tratamentos naturais, ajudar a natureza. Só que para aplicar esse tratamento nós temos que aprender. Temos que aprender o que é bom para uma coisa, o que é bom para outra, né? Mas depois de continuar a leitura aqui, eu vi uma coisa muito interessante. Ela fala assim: melhor é uma grama de prevenção do que 1 quilo de cura. Então, nós temos que procurar esses dois conselhos, irmãos, do Espírito de Profecia, para não ficarmos doentes. Se nós ficarmos doentes, aí sim aplicar os tratamentos naturais. Mas nós temos que procurar esses dois conselhos antes, né, de nós ficarmos doentes. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa meditar muito antes de tomar uma medicação. Eu queria falar só mais do efeito colateral de um outro remédio, que é a Neosaldina, mas eu nunca me lembro dos efeitos dela, né? Qual é o problema da Neosaldina? Eu tomei muita Neosaldina. Neosaldina é uma droga de segunda classe. Você tem os analgésicos simples, de pirona, e você tem os analgésicos de segunda classe, Neosaldina, Lisador, né? Esse monte de droga. Segunda classe por quê? Porque ele une um pouco de uma aqui, um pouco da outra e um pouco da outra. Neosaldina é de pirona, 30 gramas de cafeína, uma overdose de cafeína, e mais uma outra analgésico, mais um analgésico pouco conhecido, se tornando então uma droga forte, né? Entre todos os efeitos renal e hepático dela, o pior dela eu nunca me lembro. Por quê? Porque destrói a memória. Isso, a cafeína, a Neosaldina, que tem 30 gramas de cafeína, ela destrói as células nervosas, não volta mais isso. Então você abandona o uso dessa droga, melhora a sua alimentação, a sua memória melhora um pouco. Mas células nervosas, a regeneração é extremamente lenta. Eu não vou viver, a não ser que eu for pro céu, né? Não vou viver o suficiente para ver essa melhora. Então, assim, toda droga é isso, ela melhora uma coisa, mas traz consequências graves, né? Que nós possamos meditar muito, e mais do que meditar, que nós procuramos aprender. Irmãos, é impressionante hoje como é fácil a informação. Quem tem internet, né? Se a pessoa digitar lá assim no Google, como curar gastrite de forma natural, vai achar um monte de receitas, alimentos proibidos, alimentos permitidos, remédios naturais. Então, existem livros para quem não tem internet, né? Como o AZ, a natureza pura. Então, assim, nós precisamos desse tipo de ferramenta, comprar livros que ensinam tratamentos naturais e procurar colocar isso em prática em nossa vida. E sempre lembrar, eu li um texto que me deixou arrepiado.
O texto ela fala assim, eu vou tentar falar palavras como lembro. O texto ela fala assim, que quando a gente toma uma droga e elimina o sintoma, a gente fica feliz. Mas a gente não tem a menor noção da consequência, que todos sofrerão. Ela fala dolorosas consequências que todos sofrerão com o uso das drogas, drogas medicamentosas. Então que Deus possa nos abençoar, que a gente possa abrir a mente, né? Que a gente também comece a usar essa droga como se não fosse nada, como se fosse água, não são água não, são químicos bastante perigosos. Amém? Amém. Vamos